Olá, aqui é a Nutri de vocês. Demorei um pouquinho porque eu estava vendo qual seria a melhor forma de bolar essa aula com vocês. Hoje eu vou falar sobre rotulagem nutricional, que é um assunto muito importante, que eu preciso muito que vocês entendam para que vocês consigam ir ao supermercado, consigam ir ao mercado e saber o que estão comprando, porque é muito comum a gente ser enganado pela indústria, né? Pela indústria alimentícia ou de produtos alimentícios. Então, eu preciso muito que vocês entendam isso e hoje a aula vai ser sobre rótulos nutricionais, tá? Vou mostrar aqui o meu computador para que vocês possam acompanhar. Vamos lá. Pronto. Tá aí. Rotulagem nutricional. Para começar, a gente precisa entender o que é rótulo, né? A gente precisa entender, se o computador não dá, voltou. A gente precisa entender o que é rotulagem para a Anvisa. Então, é toda a inscrição, toda a legenda, imagem, tudo que está na embalagem do alimento. Então, se tem imagem, se tem escrita, se tem estampa, tudo, absolutamente tudo caracteriza a rotulagem. Mas a Anvisa determina que devem ser informações corretas e claras, proporcionando a escolha de alimentos mais saudáveis e facilitando a rastreabilidade de produto. O que significa isso? Quando eu for no supermercado em busca de determinado produto, eu devo ter facilidade para encontrá-lo, né? E as informações têm que ser corretas e claras. Isso é uma exigência, mas nem sempre ela é cumprida. Quer ver uns exemplos aqui? O que é vetado em embalagens pela Anvisa? Que leve o consumidor ao erro e engano. Então, que o consumidor se engane comprando uma coisa, achando que é uma coisa e é outra, né? Figuras ou desenhos que levem à falsa interpretação. Quando um suco tem uma estampa de uma uva e ele é composto de vários outros componentes. Propriedades que não podem ser demonstradas, né? Então, se ele fala que tem alguma coisa que que não é possível eu saber disso. Indicação terapêutica, falar que o alimento é para tratar determinada patologia. Destacar a presença de componentes intrínsecos a alimentos de igual natureza. O que significa isso? Quando um óleo vegetal fala que tem ômega 3, é óbvio, todo óleo vegetal tem ômega 3, né? Então não pode ser levado como algo que seja vantajoso, porque não é, porque já faz parte daquele produto, então não é uma vantagem de determinada empresa, né? Ou que aconselhe seu consumo como estimulante para melhorar a saúde, prevenir doença, curar alguma doença, emagrecimento. Esse produto é fitness, ele vai te ajudar. Não pode, tá? Então, mas a partir do que é vetado, vocês já conseguem ver um monte, já veio, tenho certeza, um monte de embalagem na cabeça de vocês aqui. Eu tenho absoluta certeza disso, né? O que a gente pode ver aqui? Um rótulo da Sufresh é um suco, é um rótulo que não existe mais, ele já foi corrigido, porque ele foi proibido pela Anvisa. Por quê? Está escrito aí que ele é 100% suco, só laranja. E, na verdade, ele não era 100% suco. Ele era suco de laranja mais água, né? Maria Emília, mas como assim? Isso é vetado? É vetado. Se é só suco, é só suco. Não tem água. Então, eles tiveram que corrigir. O suco capo, que é uma negação. A criança vai lá, eu quero suco de uva. Na hora que você vai ver, é suco de cenoura, chuchu, uva, maçã, não sei o que, sei lá. Né, uma mistureba horrorosa, que quando você fala para a criança, ela até fica e fala, que nojo, né? Então, é um exemplo que temos aí. Questão de alimentos diet light, é muito comum a gente se confundir com isso, né? Quando a gente fala de alimento diet light, é quando aquele alimento está sendo comparado ao tradicional dele mesmo. Por exemplo, quando eu falo que o Todd é light, eu não estou comparando ele ao Nescau, eu estou comparando o Todd light ao Todd tradicional, tá? Então, quando a gente caracteriza um alimento como diet ou light, é ele comparado a ele mesmo. Então, ele não se torna mais
interessante que outro tipo de alimento, mais vantajoso que outra marca só por causa disso, tá bom? Porque ele é light ou diet, não interessa. O que significa alimento diet? Alimento diet é quando há uma ausência de algum componente. No caso aí do nosso sorvetinho, teve a ausência do açúcar, né? Aqui, ó, a gente consegue ver que no alimento tradicional tinha açúcar e eu tirei o açúcar. No caso, a gente coloca o adoçante ou outro componente que a indústria quiser, né? É importante dizer que alimento diet não significa que ele é isento só de açúcar, tá? Ele pode ser diet porque não tem sódio, ele pode ser diet porque não tem colesterol. Então, ele pode ser diet por outros motivos. Mas, como a nossa cultura fez com que o alimento diet esteja relacionado a diabéticos, naturalmente as indústrias já caracterizam diet só o açúcar mesmo. Mas é quando a gente retira completamente algum componente, ele se torna diet. E quando é light? É quando a gente não retira aquele componente, quando a gente somente diminui, tá? Então, a gente pode ser considerar um Toddy Light quando ele tem 25% a menos de açúcar, o que não é quase nada, né, gente? Não é nem uma colher de sopa. Então, convenhamos que, apesar do Toddy ser light, ele não é melhor que nenhum. Rose, pode vir? Eu tô gravando aula. Eu dei pausa aqui. Ela não está continuando integrada. Ela acabou de me demitir, está fazendo um canal, não sei se ela vai ficar até. Ela teria que tirar para fugir da. Não, mas ela me mostrou, gente. Muito linda essa noite. Eu tentei falar para ela, eu sou uma criança criada. Aí ela quer ter bastante apoio para ficar 120. Eu falei, cara, 160 tem mais que tudo, não precisa. Tá R$100 mensal. Eu não vou ter o coach, não, eu tô gravando aula. Ah, tá. Vamos lá, voltando que eu precisei dar um pause aqui para a secretária, mas o alimento light, ele só é diminuído. Então, quando eu falo que um alimento é light, ele não compensa, porque se ele tem só 25% de açúcar a menos, aquilo ali não vai fazer dele mais saudável, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com esses alimentos diets e lights, tá? Normalmente, os diets também são adicionados de outros componentes que são tão ruins quanto, por exemplo, adoçantes. Normalmente eles utilizam aspartame, né? Ou então a frutose. A frutose é artificial, tá, gente? A frutose, ele dá fruta, não tem problema nenhum. A frutose que a gente compra em saquinho, essa é maléfica para a saúde, tá? Então, a gente não tem grandes benefícios. Outro tipo aí de rotulagem que a gente vê muito, sem glúten, sem lactose, alimento orgânico, né? Sem glúten, sem lactose, é obrigatório que estejam nos rótulos que não tem glúten, não tem lactose. Por quê? Porque as pessoas que são realmente alérgicas a esses componentes... Maria, nem abri a boca. Tá bom. Ah, tá. Elas têm muito problema de saúde se elas ingerirem. Então, por exemplo, os celíacos, que são as pessoas que não podem com glúten, que têm alergia a glúten, é uma doença muito séria. Se eu, por exemplo, fizer assar alguma coisa, um pão sem glúten, na mesma assadeira de um pão que eu fiz ali com glúten, eu posso fazer uma contaminação cruzada e matar essa pessoa. Então é algo muito sério, muito grave. Eu não posso simplesmente não falar se tem glúten ou não, né? Da mesma forma, a lactose causa muita diarreia, causa desnutrição, a pessoa, desnutrição não, causa desidratação. Então, assim, eu não posso fazer com que a pessoa que tem alergia à lactose, ao leite ou intolerância,
consumam alimentos que contenham. Então, eu preciso colocar no rótulo. Mas por que isso virou febre agora? Primeiro, por causa dos famosos, né? Alguém criou a modinha de que alimentos sem glúten e sem lactose emagrece. E não é bem assim, né? Alimentos sem glúten e sem lactose, eles só são isentos de glúten e lactose. Não significa que eles são isentos de outros produtos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. A gente só deve cortar quando somos realmente alérgicos, intolerantes ou sensíveis a esses componentes. Orgânicos são alimentos que não foram tratados com medicamentos, agrotóxicos. Excelente. Infelizmente, são produtos mais caros, são hortaliças, vegetais são mais caros, a gente não tem tanta disponibilidade, pelo menos aqui em Valadares é mais complicado, né? Onde a Flávia mora, não sei como que é, né? Mas provavelmente também deve ter essa dificuldade. Então, nem sempre a gente consegue consumir alimentos orgânicos, mas se for orgânico, é sempre melhor, tá bom? Vamos a uma informação nutricional obrigatória, vamos entender o que está escrito aí. Primeira coisa, a gente precisa entender a questão de porção, né? Toda informação nutricional, ela é baseada na porção daquele alimento. Então, a gente não pode consumir um pacote de biscoito achando que o que está escrito ali é relacionado a um pacote de biscoito, muito pelo contrário. Normalmente é referente a 3 biscoitos, 4 biscoitos. Então, a gente tem que sempre ficar atento qual que é a porção, que sempre vai estar em grama ou ml e também medida caseira, tá? Porque não adianta também falar 90 gramas de biscoito que ninguém vai saber o que é, né? É obrigatório ter carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, sódio. Sempre vai falar a quantidade de gramas que está. Maria Emília, essa porcentagem aí, essa porcentagem de VD, são valores diários, é referente a 2.000 calorias, ou seja, é uma média de quanto aquele componente está tomando da quantidade que você deveria comer no dia. Como assim, Maria Emília? É estabelecido pela Organização de Saúde que o brasileiro, ele precisa em média de 2.000 calorias para ele se manter, né? E esse valor diário é referente a isso. Então, por exemplo, tá lá, 90 gramas de carboidrato, referente a 25% de valor diário ao dia, não sei, não fiz as contas. Mas significa que você já consumiu 25% do que você já deveria ter consumido ao dia, entendeu? Então é bom, nem todo mundo precisa de 2.000 calorias, algumas pessoas mais, outras menos, mas é bom para a gente já ter uma ideia do quanto que a gente está comendo daquele componente ali, né? Principalmente sódio. Caldo de carne, caldo quinó, normalmente vem lá 100% do que deveria consumir ao dia. Isso é um absurdo. E a gente finge que não está nada acontecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimento e prestar muita atenção na medida, tá bom? Aqui também tem um pouquinho dos valores diários para cada nutriente, vem uma média do que deveria ser a quantidade ao dia, mas é só por conhecimento mesmo para vocês, tá? Não é obrigatório que vocês decorem isso e fiquem no supermercado fazendo conta, não. Vamos à prática aqui, vamos colocar uns rótulos para vocês verem. Esse rótulo aqui, se eu não me engano, é de um cereal, de um biscoito, não sei. Mas como que a gente tem que ver? Como que a gente olha? Sempre o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento e vai diminuindo, né, conforme a quantidade. Então, é sempre em ordem decrescente. Então, nesse alimento aqui, o que a gente mais tem é milho. O segundo maior ingrediente é açúcar, depois malte, sal e tudo mais, né? Então, sempre em ordem decrescente. Contém glúten, alérgicos, contém derivado de cevada, pode conter aveia, soja, trigo. O que esse pode conter, Maria Emília? Esse alimento ele foi produzido na mesma máquina que um alimento que tem aveia, que tem soja, que tem trigo. Então, pode ter tido uma contaminação cruzada. Por isso que eles têm que avisar, tá bom? Segundo aqui, esse é meio ruim de ler, mas eu adoro ele. Aqui, isso é um biscoito da Nestlé. A porção, 5 biscoitos e meio. Aí você me pergunta, gente, quem come 5 biscoitos e meio? Pelo amor de Deus, por que eles não colocam 5 biscoitos e meio? Por que eles não colocam 5 ou 6? Mas eu vou te falar por quê.
porque ele tem gordura trans, mas não quer falar. Maria Emília, como assim? A indústria brasileira, a Anvisa, ela libera que até uma certa quantidade de gordura trans, o fabricante ele pode falar que é 0 gordura trans. Se eu não me engano, até 0,2 gramas, não sei, tem uma quantidade que o fabricante pode falar que é isento. Então, se a Nestlé colocasse uma porção de 6 biscoitos, provavelmente ia ultrapassar essa quantidade de gordura trans. Aí eles iam ter que colocar que tem. Então, por que eles colocaram 5,5? Para falar que não tem gordura trans. Olha a esperteza do negócio. Tá vendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Viu o meio ali, você já desconfia. Mas a grande maioria faz isso, tá? Coloca a porção, a quantidade que não vai dar gordura trans. E aí fala lá, isento de gordura trans. Balela. Vamos lá. Pit Stop Integral. Esse biscoitinho, eu tenho um ódio dele mortal. Aí tá o valor energético. Vamos aos ingredientes, que é mais interessante aqui, me chama muito mais atenção. Olha os ingredientes do Pit Stop Integral, gente, eu não tô brincando. Eu tirei isso aqui do site. Farinha de trigo, fortificada com ferro e ácido fólico, então o que ele mais tem é trigo. Depois, gordura vegetal, tipo óleo de soja. Depois, açúcar. Então, basicamente, depois farelo de trigo, de novo. Depois, açúcar invertido, de novo. Sal. E depois só vem fermento, antioxidante, acidulante, não sei o que lá. Ou seja, é um biscoitinho feito de trigo, gordura, açúcar e sal. Agora me diz, vocês estão vendo alguma coisa integral aí? Porque eu não vi, não. Não tem absolutamente nada integral. Então, olha como que eles podem enganar a gente. Um biscoitinho tido como saudável, integral, não tem nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Por favor. Outro alimento aí que nos engana muito, peito de peru. Ele é embutido, ele tem alto teor de sódio, isso contribui para a retenção de líquido, aumento da pressão alta, mulherada, problema com celulite na hora, porque inflamatório. Ele tem muito nitrito, muito nitrato, que são conservantes comprovadamente cancerígenos. Maria, eu comi um presunto, um peito de peru, vou ter câncer? Não. O problema é quando a pessoa tem um consumo muito frequente desse tipo de alimento. Aí a gente entra no fator de risco, tá? Então é uma coisa para uma vez na vida ou tá na morte. Quer um corpo saudável de verdade? Consuma comida de verdade. Simplesmente, né? A gente não pode achar que não é que só porque a gente está lá escrito no rótulo que é saudável, que é fit aquele alimento, que ele vai ser. Quanto mais natural a comida for, quanto mais a gente souber de onde veio essa comida, mais a gente vai ter resultados e melhor vai ser a nossa vida, a nossa qualidade de vida, tá? Essa foi a aula hoje para vocês, espero que vocês entendam agora como que a gente vai no supermercado, como que a gente olha direitinho se aquele alimento é saudável ou não de verdade, tá? E outra, uma coisa que eu não posso esquecer de falar, a gente estava falando muito assim, pão integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral, que aí ele é integral de verdade. Nem sempre, gente. Às vezes tá lá a farinha de trigo integral em primeiro lugar e cheio de gordura depois. Então, muito cuidado com isso também, tá? A gente não pode ser enganado por causa disso. Sempre leia um rótulo por completo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu já tô com saudade.